Olá, professoras e professores. Meu nome é Adelso Bonetti. Faremos hoje uma breve apresentação sobre a utilização do PowerPoint, que faz parte do pacote Office da Microsoft. Vamos acessar o PowerPoint via Cortana ou outra forma, se necessário ou se preferir. PowerPoint. Da mesma forma que os outros aplicativos do Office, o PowerPoint também apresenta alguns formatos pré-determinados, ou seja, pré-formatados, alguns modelos já existentes. No nosso caso, vamos utilizar uma apresentação em branco, até para facilitar o aprendizado. Por default, ou seja, por padrão, ele traz automaticamente a opção de você adicionar um título e um subtítulo já de imediato. Para facilitar o aprendizado, vamos eliminar esse formato. Vamos clicar em cima na base e vamos deletar. Da mesma forma com o subtítulo, clicamos na margem e vamos deletar. Ok. Você pode perceber que está quadriculado o fundo, até para facilitar o posicionamento das figuras, de textos. Para que isso aconteça, é importante que você vá até o exibir e mantenha setado régua, linhas de grade e guias, preferencialmente. Um fundo branco fica bastante esquisito até, ou seja, não tem uma boa apresentação. Vamos inserir então uma imagem de fundo. Vamos pegar uma imagem online, isso na internet, ou seja, a internet tem que estar ativa. Vamos pegar, por exemplo, praia. Entre as praias, vamos optar por uma figura mais escura, essa aqui, por exemplo. Na versão 2016, o PowerPoint já traz automaticamente uma ideia de design. Ele dá várias opções. Aqui, por exemplo, uma opção de você preencher a tela completa. Em outras versões do PowerPoint, essa opção não existe, as versões mais antigas. Então vamos optar por essa aqui. Podemos até fechar a ideia de design, para abrir e deixar uma tela um pouco maior. Vamos agora inserir um texto. Para a inserção do texto, nós podemos ir aqui na página inicial e nesse formato de texto que nós temos aqui, aliás, nesse item nós temos várias opções, tanto de setas como de figuras, setas largas, fluxograma e várias outras. No nosso caso, vamos optar por uma caixa de texto. Vamos clicar em qualquer lugar, por exemplo aqui, e vamos colocar avaliação escolar. Ok, podemos perceber que está um texto em preto e branco, aliás, em preto o fundo, aliás, marcando ele, nós podemos mudar essa cor. Vamos mudar, por exemplo, para vermelho. Vamos deixar esse formato negrito. Vamos ampliar o tamanho, optando por esse ícone, ou diminuindo o tamanho através desse aqui, ou indo diretamente o tamanho em números, por exemplo, tamanho 40. Podemos também fazer com essa seta, esse formato circular, nós podemos fazer uma pequena inversão. Ok, vamos posicionar mais ou menos ao centro dessa parte, ou nesse canto, vamos supor, deixamos aqui. Ok. Vamos agora inserir aquele gráfico e aqueles dados que nós criamos recentemente no Excel. Vamos acessar então o Excel. Vamos optar pelo último arquivo aberto, que é exatamente as notas dos alunos que nós criamos. E vamos clicar em cima desse gráfico. Vamos dar um Ctrl C. Esse Ctrl C, como já explicamos, ele transfere essa imagem para uma área de transferência do Windows. E vamos voltar ao PowerPoint. No PowerPoint nós temos várias opções de colagem, ou seja, de transferir essa imagem que está na área de transferência do Windows para o PowerPoint. Você pode dar um Ctrl V direto, ou então com essas opções aqui.
A primeira, você usa o tema de destino e insere uma pasta de trabalho. A segunda opção, você mantém a formatação original, ou então, a outra, você vincula os dados. Essa vinculação dos dados é importante. Vamos supor que você venha alterar essa planilha, automaticamente com a vinculação de dados, você altera também os dados que estão dentro do PowerPoint, ou no Word, ou qualquer outra ferramenta do Office, aplicativo do Office, diria. Nesse caso aqui, vamos optar por colocar uma imagem, até para dar um destaque diferente em relação ao fundo. Só que ficou muito quadrado, branco, esquisito. Vamos dar um formato diferente nele. Vamos dar um duplo clique em cima da imagem e vamos optar por mudar um pouco o formato. Esse aqui, por exemplo, fica mais adequado, um visual um pouco melhor. Vamos reposicionar aqui. Vamos buscar agora no Excel também os dados do Pedro Silva. Então, nós temos o nome, primeiro bimestre, os dados e a média. Vamos manter esses dados aqui. Vamos dar um Ctrl C para jogar para a transferência. Voltamos para o PowerPoint. E da mesma forma, vamos dar um Ctrl V aqui. Percebe-se que não ficou legal esse Ctrl V. Ou seja, ficou uma imagem muito ruim. Vamos voltar, vamos desfazer essa parte. Vamos aqui no desfazer. E vamos optar pela colagem especial. Vamos procurar aqui, por exemplo, o formato de imagem. Fica mais fácil para trabalhar nesse caso, apesar de não ter vinculação. Vamos aumentar o tamanho. Ok. Vou deixar nessa posição. Temos uma apresentação um pouquinho melhor em relação ao boletim ou avaliação escolar do nosso amigo Pedro Silva. Ok, podemos já mostrar isso aqui como se fosse uma apresentação. Se eu clicar nesse ícone, eu vou fazer a apresentação desse slide. Ou seja, com mais um enter e volta à situação anterior. Podemos também replicar esse slide. Vamos supor que eu queira fazer do João Silva, que é o seguinte. Então eu posso replicar esse dado aqui, dar um Ctrl C, clica abaixo, dá um Ctrl V. Aqui você pode, por exemplo, destruir, retirar os dados do Pedro Silva e colocar do João Silva, por exemplo. Mas não é o nosso caso, vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Vamos eliminar então esse slide e vamos acrescentar um slide novo. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar um tema diferente, por exemplo, um tema relacionado à história. Por exemplo, o descobrimento do Brasil, que segundo a história, ainda que há controvérsias, foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Como é que nós faríamos isso para demonstrar então esse descobrimento? Vamos então inserir, por exemplo, uma imagem online. Vamos ver se nós temos um mapa mundi. Mapa mundi. Temos vários formatos de mapa mundi. Vamos optar, por exemplo, por esse aqui. Vamos inserir. Da mesma forma, pelas ideias de design, vamos optar por preencher a tela com o mapa mundi. Vamos eliminar para ganhar espaço. E quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral. Vamos ver se temos algumas imagens dele. Inserir imagens online. Pedro Álvares Cabral. Temos várias imagens. Vamos optar por esta aqui. Vamos inserir. Veja que na parte inferior, normalmente a imagem tem os direitos autorais ou autoria. Isso é importante levar em consideração sempre que vier utilizar algumas imagens da internet. Pelo menos referencial em seus trabalhos. Até por questão de respeito aos direitos autorais. Vamos redimensionar. Deixar um pouco menor. Vamos reposicionar, por exemplo, nesse canto. Não está muito interessante o formato da imagem. Vamos dar um duplo clique. E vamos mudar para esse formato novamente. Fica um pouco melhor.
Ok. Nesse caso, percebeu aqui, se eu cliquei nos direitos autorais, ele movimentou inteiro, porque ambos estão marcados. Então vamos clicar em qualquer lugar da tela e vamos somente marcar a parte de baixo. Marcamos, aí posicionamos de forma um pouco melhor. Ok? Pedro Álvares Cabral, como que ele chegou ao Brasil? Segundo a história, ainda que há controvérsias, ele veio de Caravelas. Vamos inserir imagem online. Vamos ver se temos imagem de Caravelas. Caravelas. Temos sim. Só que você pode perceber que as imagens ela têm um fundo, ou seja, de formato quadrado. Vamos ver se temos algumas imagens animadas, tipo GIF animado. Vamos em filtrar. GIF animado. Temos várias caravelas com GIF animado. O que é um GIF animado na realidade? São pequenos filmes cujo fundo é um fundo vazado, um fundo transparente, e que ao você utilizá-lo tanto no Word, no PowerPoint, em outra aplicação Microsoft, ele acaba mostrando esse realce, ou seja, fazendo imagens de movimento, ou seja, dando movimento às imagens. Vamos inserir. Aqui estamos, vamos tirar fora, ou seja, esses direitos autorais aqui de baixo. Vamos levá-los para um outro canto, mantendo os direitos autorais, mas deixando aqui num outro espaço da tela. Vamos clicar em cima e vamos diminuir um pouco o tamanho dessas caravelas. Ok. As caravelas partiram de Portugal, né? Vamos posicionar em Portugal. Em direção ao Brasil. E como eu faço para fazer com que ela se movimente até o Brasil? Eu marco a figura, vou até animações e vou adicionar uma animação. Aqui existe uma série de tipos de animações muito interessantes que facilita muito bem a apresentação e realça muito bem o trabalho. No nosso caso, vamos pegar um caminho de animação. Vamos pegar, por exemplo, uma linha reta. Veja que ele posicionou a caravela original e uma caravela destino, só que ele colocou como destino exatamente aqui nessa perpendicular. Vamos mudar essa posição. Perceba que no meio, ainda que pequeno, existe um pequeno círculo. Então vamos movimentar esse círculo para a direção da Bahia, onde Pedro Álvares Cabral, segundo a história, nos conta. Há controvérsia. Ok, vamos executar essa animação. Ou então, vamos primeiro, no painel da animação, verificar como que nós vamos apresentar isso. Vamos, por exemplo, apresentar ao clicar do mouse. Ou seja, vai aparecer a tela. Na sequência, já aparece o Pedro Álvares Cabral. E dentro da sequência, a movimentação das caravelas. Vamos fazer uma pequena modificação aqui. Antes de fazer a movimentação, vamos animar um pouco o Pedro Álvares Cabral também. Vamos adicionar uma animação no Pedro Álvares Cabral. Vamos pegar, por exemplo, mais efeitos de entrada, em que ele faça, por exemplo, uma flutuação abaixo aqui. Não ficou legal. Vamos fazer uma flutuação acima. Também não está legal. Vamos fazer com que ele... Uma revolução ao centro, compactar, alongar, esmaecer, aumentar e virar. Pode ser assim, ok. Só que vamos mudar um pouco a sequência. Vamos fazer com que essa imagem venha primeiro que as caravelas. Vamos subir. Vamos ver aqui. Ela vai executar, iniciar após o anterior. Ou seja, essa aqui vai iniciar após o anterior. Ou seja, a imagem anterior seria essa tela central do mapa. E a sequência, que são das caravelas, elas vão iniciar após o iniciar com clique. Então, entra o mapa, na sequência entra o Pedro Álvares Cabral, e após um clique vai entrar a movimentação das caravelas. Vamos executar para ver se funciona? Apareceu o Pedro Álvares Cabral. Agora, se eu der um clique, ele vai movimentar as caravelas até a Bahia.
Ok, com mais um clique eu retorno e faço os ajustes necessários que acharem interessante. Isso tudo depende da criatividade de cada pessoa. Existe uma série de efeitos que pode ser feito a utilização do PowerPoint. Sempre é importante lembrar de gravar e salvar esses arquivos, uma vez que você pode, por qualquer falha de energia elétrica ou algo parecido, você pode perder esses arquivos. Então vamos procurar no C, vamos pegar na área de trabalho, suporte Márcia, vamos colocar aqui PowerPoint versão 01 e vamos salvar. Existe também a opção de você transformar isso em filme. Por exemplo, vamos exportar isso para um PDF ou então criar um pequeno vídeo. Esse vídeo aqui você define, por exemplo, quantos segundos você quer e você manda criar esse vídeo. Então você tem isso automaticamente. Então existe uma série de opções muito interessantes no PowerPoint e com criatividade certamente você terá algo a mais, ou dará algo a mais às suas apresentações nas suas aulas. Ok? Obrigado e até mais.